nesse momento, atuam de maneiras bem distintas no mercado, nos reforços ou na construção/reconstrução dos seus elencos. O Flamengo continua indo às compras, né? Firme, ousado, está trazendo de novo o Gerson, tem a negociação com o Rossi, tem o Quinteiro na mira. Palmeiras perdeu o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, o Scarpa, perdeu algumas figuras do seu elenco, o Wesley, por exemplo, o Jorge, que vinha jogando mal e jogando pouco, e vai trabalhar com muitos jogadores da sua excelente categoria de base. Por que todo esse preâmbulo? Para perguntar, vocês imaginam que eles podem continuar a ser em condições iguais, modo de dizer, brigando ali pelos mesmos títulos, indo às cabeças, nas principais disputas, ainda os dois protagonistas, mesmo com essa distinção total no modo de atuação, compra e construção de elenco? Bom, o início do ano começa com o Flamengo disparado o melhor elenco do futebol brasileiro, e se tiver o encaixe do treinador com os jogadores, o treinador souber usar os jogadores, vai ser difícil competir com o Flamengo. O encaixe que o Palmeiras já sabe que tem. Que o Palmeiras tem, a liderança que o Palmeiras tem, o trabalho consistente que o Palmeiras tem. Porém, jogadores de base podem demorar um pouquinho mais para conseguirem render o que os seus treinadores esperam. No caso, o Palmeiras tem o cara ali que sabe usar muito bem a base. Eu acho que a maneira como foi conduzida a questão da base no Palmeiras passa um recado para os outros jogadores que estão subindo, porque não adianta o cara começar bem e não continuar comprometido, não continuar trabalhando como o Abel acha que é necessário, porque ele não vai ter vida longa no clube. E jogar no Palmeiras hoje é um privilégio dentro do futebol brasileiro, porque você tem um ambiente muito profissional, você tem as melhores condições, você vai receber o seu salário em dia, você vai disputar títulos, você está na condição profissional do jogador que pensa o futebol como um trabalho, que não é torcedor, um dos melhores clubes da América do Sul para você trabalhar, né? Então, eu acho que, olhando o orçamento do Palmeiras, quanto o Palmeiras ganha de dinheiro e quanto o Palmeiras pode investir, é uma política muito inteligente, mas que, obviamente, quando a gente olha de potencial, em princípio, hoje, como diria Paulo Calçade, né, no começo de janeiro, o Palmeiras começa um pouco atrás do Flamengo quando a gente fala de potencial de elenco. E quem pode atrapalhar um pouco ali talvez seja o Atlético. No mais, só o Diniz fazendo aquele time do Fluminense jogar mais do que a gente imagina. Vai lá, ou chegando mais jogadores contratados de outras equipes. Esse é o cenário atual. Eu acho assim, são trabalhos, agora olhando do ponto de vista das diretorias, são trabalhos praticamente opostos, né? O que tem sido feito pelo Flamengo, o que tem sido feito pelo Palmeiras. Sem entrar no juízo de valor, dizer que um é melhor que o outro, acho que os dois vêm obtendo muitos resultados positivos, então acho que não cabe crítica nem a um nem a outro, mas são trabalhos completamente diferentes, a linha que o Flamengo segue e a linha que o Palmeiras segue. É claro que se o Vitor Pereira, e aí eu acho que cabe muito ao treinador tirar o máximo do que ele pode do elenco. É claro que se o Vitor Pereira fizer um trabalho que não precisa ser nem tão bom quanto o do Abel Ferreira, mas se ele conseguir se aproximar a qualidade do trabalho do Abel Ferreira, a tendência é que o Flamengo obtenha resultados bem melhores do que o Palmeiras, porque aí significa o Vitor Pereira fazendo um bom trabalho no Flamengo, significa ele tirar tudo que ele pode ou quase tudo que ele pode desse elenco. Se ele tirar tudo ou quase tudo que ele pode desse elenco, fica difícil para o elenco do Palmeiras, por melhor que seja o Abel Ferreira, por melhor que seja a sua categoria de base. Eu acho que o Palmeiras, hoje, ele aposta muito no trabalho do treinador e, com razão, não dá para discutir a qualidade do trabalho do Abel, né? Desde que chegou ao Palmeiras, é praticamente impecável. Você vai achar críticas pontuais, mas, de maneira geral, não há o que se fazer de crítica ao trabalho do Abel. As críticas, elas são pontuais, específicas, uma substituição aqui, uma substituição ali, mas nem do ponto de vista da montagem de elenco, a gente tem muito o que falar sobre jogadores dispensados, sobre escolhas, etc. e tal. Porque a gente se esquece que, quando a gente olhava para o banco de reservas dos dois times na temporada passada, você olhava para um banco de um e você tinha o Cebolinha, você tinha o Marinho. Isso porque o Bruno Henrique estava machucado, senão provavelmente também já estaria no banco de reserva. O Vidal.
E para o outro, você via jogadores que não são jogadores que a gente apontaria como caras que podem fazer a diferença. Então, faltou banco, por exemplo, contra o Chelsea. Faltou. Você tem um jogador nível Rony, em vez do Navarro, entrando ali, puxar contra-ataque nesse momento. Era complicado para o Chelsea ganhar o jogo. Entraram Navarro e, não me lembro, Atuesta. Navarro e Atuesta. Então, assim, eu acho que, claro, o Palmeiras também aposta possivelmente na melhora de alguns jogadores que foram contratados na temporada passada e que ainda não renderam o que podem render. Acho até que o Atuesta, por mais que seja criticado, é um desses casos. O Lopes é outro jogador. O Tabata, principalmente. E eu acho que o Endrick é um reforço para o Palmeiras. Claro, né? sim. Mais assim, uma pré-temporada, um ano inteiro com o Endrick como titular do Palmeiras, né? A se analisar como ele vai processar o fato de já estar vendido para o Real Madrid, mas pelo pouco que a gente conhece do atleta, não acho que será um grande problema, mas a volta do Veiga e o amadurecimento, mais um ano para o Endrick, na idade que ele está, um ano faz muita diferença, na nossa idade talvez faça menos. O Palmeiras subir um degrau de desempenho depende do que o Endrick vai fazer. E da volta do Veiga. Acho que são as duas chaves. Mas é muito do que o João falou. O Palmeiras aposta demais no trabalho do seu técnico. E no futebol brasileiro, por mais que eu ache o elenco do Flamengo muito melhor do que o do Palmeiras, eu acho mais fácil um time dar certo sem o melhor elenco, mas com um trabalho consolidado como o do Abel, do que com um elenco como o do Flamengo, com o trabalho de um técnico que talvez não ande tão bem. Né? Um elenco como o do Flamengo, se não for bem trabalhado, mesmo com esse elenco, não vence campeonatos. Paulo Souza que o diga. E o elenco como o do Palmeiras, se tem um trabalho consolidado como o Abel Ferreira tem, é uma vantagem muito grande para um futebol como o nosso. Então, acho que vai depender muito do encaixe do Vitor Pereira, que ele é um grande técnico, acho que o Flamengo tende a melhorar com o Vitor Pereira em relação ao que tinha com o Dorival, mas, por enquanto, é um ponto de interrogação. Então, embora o Flamengo tenha margem para crescimento maior do que o Palmeiras e perspectiva de encaixe para colher mais frutos, acho que o Palmeiras larga na frente, né? E larga na frente porque tem um trabalho estabelecido. O Flamengo, eu não sei o que será o trabalho do Vitor Pereira. E eu tenho achado muito curiosa a atuação do Palmeiras no mercado. De fato, nos últimos anos, o Palmeiras foi por um caminho oposto do Flamengo. O Palmeiras não é mais um predador do mercado como ele foi há 4 anos, mais ou menos. Né? Então, o Palmeiras hoje tem olhado para jogadores que o mercado brasileiro não olha. Então, o mercado brasileiro não olhava para o Atuesta, não olhava para o Tabata, não olhava para o Castelhanos. O Palmeiras tentou muito composição de elenco, né? Tem características. E tem olhado para mercados diferentes, acho que pela análise de desempenho ou por oferta de empresários, não sei qual que é a mecânica do dia a dia de contratações. Algumas dessas dão certo, outras não. Acho que o Flaco Lopes é um cara que pode super desenvolver na temporada. Ele é bom jogador, embora não tenha tido o melhor dos começos. Então, é uma atuação de mercado diferente. Palmeiras aposta em menos brilho e mais consistência. Né? E acho que até tem a ver com o perfil de jogador que o Abel gosta de trabalhar. Acho que para esse tipo de time, onde o diferencial não é o nome, uma grande estrela, um mega star que vem com toda essa ponta, não seria o melhor tipo de atleta para o Abel trabalhar. Eu acho que por isso também ele direciona para esses lados. O Flamengo aposta num elenco espetacular, que está mais forte. Acho que a distância entre os elencos, ela aumentou na temporada, pelo que o Palmeiras não contratou e perdeu, pelo que o Flamengo contratou. Mas acho que mais importante do que os jogadores, pelo que o futebol brasileiro tem mostrado, está o trabalho do técnico, o domínio que o técnico tem sobre esse time. E hoje eu vejo o Palmeiras um pouco em vantagem hoje, porque o Palmeiras já existe. O Palmeiras do Abel já existe. E isso pode ser uma diferença. O Jean destacou a diferença das diretorias em lados opostos. Eu vou para a parte de campo, para a parte tática. Eu acho que são clubes completamente antagônicos no modo de pensar futebol. O Vitor Pereira, mesmo no Corinthians, ele dizia que não praticava o futebol que gostaria. Mirava Liverpool e tal. É um técnico com vocação ofensiva, de fazer pressão lá em cima, marcação alta. A promessa, e acho que o sarrafo dele vai ser o Jorge Jesus, não só em termos de resultado, mas desempenho. O Flamengo é um clube muito ambicioso, a torcida exigente, então vai querer que o Flamengo encante, que ataque, que dê goleadas, né, que distribui shows aí, Brasil, América fora. E é um viés completamente diferente do que tem o Abel no Palmeiras. O Abel é time competitivo, não é porque o Abel não é mais aquele retranqueiro que muita gente falava, não é isso. Mas é um cara que tem como ídolo o Mourinho, a mentalidade dele é mais de marcação, um cara mais equilibrado. E a torcida do Palmeiras abraça muito essa ideia, né? Compra de uma forma muito tranquila. O Palmeiras não precisa ficar dando espetáculo todo jogo, golear todo mundo. O Flamengo vai ser mais cobrado para fazer isso. Então, além
da diferença de postura no mercado das diretorias, eu vejo em campo também. São clubes completamente diferentes nesse sentido. Times que, possivelmente, vamos começar o Campeonato Brasileiro, aposta, melhor ataque, Flamengo, melhor defesa, Palmeiras. O ponto forte do Palmeiras ainda é o sistema defensivo. E o ponto desequilibrante do Flamengo, na América, é do meio para frente. Mas esse é o Abel. Porque, historicamente, primeiro, o Palmeiras é o time das duas academias, você sabe muito bem. E eu me lembro, depois do time do Luxemburgo, quando o Filipão foi contratado, como criticaram o Filipão antes do Palmeiras ganhar a primeira Libertadores. Sim. Como criticaram o Filipão porque ele não honra o estilo de jogo da academia. Porque o Palmeiras também tinha um jogo muito clássico, muito bonito. Ele ganhou a Libertadores. E o Abel, aí, para ser uma coisa mais nossa aqui, a gente lembra, discutindo aqui no Linha e as mensagens... Eu e o Jean dizíamos, antes do jogo contra o Atlético Mineiro, que o importante era não tomar gol no Palestra Itália, na semifinal da Libertadores, porque o Atlético tinha mais time, aí tinha vantagem do gol qualificado fora, etc. Como fomos criticados pela postura do time no primeiro, porque a torcida do Palmeiras também sempre foi uma torcida acostumada ao futebol bonito quando ganhava campeonato. Só que o Abel resolveu isso. O Abel centraliza tudo, então se o Abel decide jogar mais fechado, apoio pleno. Se o Abel decide jogar para cima, apoio pleno. O Flamengo, quando ganhou os seus principais títulos, as suas Libertadores, foram com times encantadores. Então, a torcida do Flamengo nunca vivenciou ganhar campeonatos, como o Palmeiras fez, por exemplo, contra o Santos, jogando daquela maneira. Aquilo para o flamenguista, eu acho que se ganhasse ele ia ficar feliz, mas não caiu, é pleno, assim, né? Também porque muita gente achou que na final da Libertadores o desempenho não foi tão bom, né? Não foi. Especialmente quando estava com 11 contra 11, Nas duas finais, né? Tava em queda. O que eu acho que é um desafio para o Abel no Palmeiras nesse ano é uma questão de, não é nem de motivação, mas é de manutenção de uma concentração, de um foco alto. Porque o Palmeiras com o Abel ganhou as Libertadores, o Palmeiras com o Abel ganhou a Copa do Brasil, não havia ganhado pontos corridos. Ganhou pontos corridos. Agora, tudo que o Palmeiras vai jogar, esses caras já ganharam. Paulista já ganharam, Copa do Brasil já ganharam, Libertadores já ganharam, o Mundial não vão jogar, que é o que não ganharam. Então, acho que esse é o desafio para o Abel. Conseguir manter esse time na mão dele, do jeito que ele foi capaz de construir esse time como o mais competitivo do país e do continente, agora que, teoricamente, as ambições não são inéditas. No caso do Flamengo, não. É um Vitor Pereira que chega com a faca nos dentes, é um Flamengo que tem um Mundial contra o Real Madrid, que, embora ele não seja favorito, é um campeonato que dá para jogar. Novos jogadores. Ou jogadores com novas oportunidades. Então acho que na teoria é mais fácil para o Vitor Pereira ascender o Flamengo do que para o Abel manter o Palmeiras aceso. Mas do Abel não se duvida, porque ele já mostrou que ele tem o trabalho na mão. Mas acho que esse vai ser o desafio.